Força militar, diplomacia eficaz e dissuasão garantem a segurança do povo de Israel. O povo dos Estados Unidos e, crucialmente, as nações árabes do Golfo. Uma parceria mais próxima com Israel reduz muito o risco de enviarmos nossos jovens para arriscar a vida no Oriente Médio. Sabe, somos um partido de grande abrangência, temos pessoas com muitas ideias diferentes. Mesmo concordando em 90% se forem antisionistas ou antissemitas, devemos nomear isso corretamente. Não podemos permitir que a discordância sobre essa questão se infiltre em nosso partido, porque isso será venenoso e vai crescer e se espalhar de maneiras que serão muito difíceis de reverter. Voltamos com mais um episódio de Standpoint. Sou Gabe Graisman. Configuração diferente para quem está assistindo, porque hoje temos um episódio realmente especial. Quero compartilhar que este é o episódio 100 lançado em menos de 2 anos de podcast. Já falamos com primeiros ministros, ex-primeiros ministros, senadores, congressistas, governadores, prefeitos, amigos e atores. Tem sido inacreditável. Não é o fim, mas realmente é um marco. Então, obrigado a todos por acompanharem, apoiarem e fazerem todas essas coisas incríveis que vocês fazem para apoiar este podcast. E este realmente é um episódio especial. Ao meu lado está o ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Mike Pompeo foi secretário de Estado e diretor da CIA, o único a ocupar ambos os cargos na mesma administração, mas em períodos diferentes. Ele também foi, se não me engano, o primeiro colocado de sua turma em West Point. Ele foi para uma universidade que costumava falar sobre essa universidade, para tentar dar às pessoas, você sabe, algum reconhecimento. Agora já não tenho tanta certeza. Ele foi para a Faculdade de Direito de Harvard, como disse o deputado Randy Fine. Sim, eu estava em Harvard, quando era uma boa escola. E ele fez muito pela segurança dos Estados Unidos, fez muito pelo Estado de Israel, mas também pela proteção do mundo ocidental. E em um momento em que há tanto conflito, secretário, entre a política externa e o que é bom para a América, com a ideia de América em primeiro lugar, parece haver um conflito percebido. Eu pensei que não haveria ninguém mais perfeito no planeta para conversar do que você. Então, antes de tudo, muito obrigado por se juntar a mim. Gabe, é ótimo estar com você e ótimo participar do 100º episódio. Isso é realmente impressionante. Boa sorte para os próximos 100. Obrigado, preciso de meias dos Estados Unidos como essas. Se eu parecer cansado é porque fui ontem à Casa Branca para a festa de Hanukkah. Sim, é isso. E foi incrível a energia e a empolgação neste país hoje, só em nome da comunidade judaica americana. A diferença entre o que temos aqui e em outros países é gritante. Sim, é verdade, por todos os motivos certos. O mais importante, o que parece ser permanente, acho muito relevante. Não surpreende, a energia na sala era grande, durante o primeiro mandato do presidente Trump. Nós entendíamos que era profundamente do interesse dos Estados Unidos ter um amigo, um parceiro em Israel e sempre estar lado a lado com ele. Tudo o que fizemos foi muito importante para Israel. O verdadeiro George Roman. Isso também era crucial para os Estados Unidos e a segurança das nossas famílias aqui. Acho que o que gostaria de aprofundar, primeiro secretário, é justamente o que citei na introdução. Hoje, nos círculos de políticas públicas, especialmente no Partido Republicano, do qual ambos nos orgulhamos. Há muitas discussões sobre o que é do melhor interesse de segurança dos Estados Unidos, o que importa aqui na América em comparação com a política externa. As pessoas acham que há conflito entre as duas. Eu nunca vi dessa forma que o mundo não termina nas nossas fronteiras, há um mundo inteiro ao redor, mas as pessoas realmente parecem ter esse conflito. Pessoas inteligentes também. Você realmente liderou a agência que nos mantém seguros aqui em casa e o departamento que ajuda a lidar com nossa política externa e nossos relacionamentos com outros países. Acho que você está bem posicionado. Qual a relação entre a política externa dos Estados Unidos da América e nossa segurança aqui? Sim, Gabe. É inegavelmente verdade que, quando você assume um cargo como secretário de Estado ou presidente, seu juramento é defender a América, certo? O povo dos Estados Unidos são cidadãos daqui. Mas não é possível fazer isso. Se você pensa na América como uma ilha, se você pensa na América sozinha, se você pensa na América como apenas nós só vamos nos preocupar com o que acontece aqui. Coisas ruins vão acontecer, você pode ignorar, mas no fim, nossa segurança será reduzida. E então, em segundo lugar, também é verdade que a América sempre teve essa ideia central. Se mostrarmos nosso valor e o excepcionalismo da nossa nação, que sei que você e eu acreditamos profundamente. Se fizermos isso, outros vão emular isso, e isso será bom para eles e para seu povo. Mas, o mais importante, isso também reduz o risco para nós. Há um componente de poder duro e outro moral nisso.
E cada um sugere isso. Precisamos garantir que temos bons amigos, parceiros e aliados ao redor do mundo. Precisamos fazer com que eles façam a parte deles. Nada de carona grátis. Mas temos que garantir que acertemos isso para nossos importantes parceiros comerciais, militares e diplomáticos em todo o mundo. Então, Theo, o que está faltando? Porque parece que realmente não há um conflito entre o conceito que estamos ouvindo. Elementos da direita, muitas vezes ligados a adjetivos negativos, na verdade não estão errados ao dizer que tudo que fazemos fora das nossas fronteiras é questionável. Devemos articular como isso beneficia a segurança nacional ou os interesses econômicos dos Estados Unidos. O vice-presidente já disse isso em um discurso famoso no Instituto Quincy antes de assumir o cargo. Acredito que, quando ele era candidato ou antes, isso não deveria ser polêmico. Mas ainda assim parece haver um conflito nesses círculos entre isso e o envolvimento americano com países ao redor do mundo. É engraçado que o Instituto Quincy tenha uma visão fundamentalmente diferente sobre isso. Eles são, no sentido mais verdadeiro, tão próximos de uma organização que acredita em separação e isolamento no mundo. Acho que eles estão fundamentalmente errados. Discordo intelectualmente deles, e a história mostra que vem tudo ao contrário. Sempre que recuamos ou seguimos o que pessoas assim, inclusive do nosso partido, pensariam, o quê? Acabamos em um lugar muito ruim. Acabamos com nossos adversários, trabalhando juntos, lado a lado, construindo. Eles querem trazer o inferno para nós e não podemos permitir. É muito melhor entendermos isso e, como você disse, sempre focarmos no que importa para os Estados Unidos. Por que isso é importante? Seja muito claro ao articular isso. E mais uma coisa, e acho que isso é importante, uma das coisas. Quando ouço bons amigos dizerem, Mike, não sei por que fazemos X ou por que alguém está em Years. Envolva-o seriamente, mas lembre-se de mostrar também os benefícios, não só os custos. É caro ser o líder do mundo livre, certo? Isso custa caro em termos de dinheiro real, dinheiro do contribuinte. Como um conservador que defende um governo pequeno, eu gosto que o governo tenha o mínimo de dinheiro possível e cumpra suas funções centrais, e isso é caro. Jovens homens e mulheres servem e arriscam a vida nas Forças Armadas. Esses são custos reais. O grande benefício que eles não percebem é para os Estados Unidos da América. O fato de você ter esse passaporte azul e todo mundo no mundo querer fazer parte disso, eles querem trazer seus negócios comerciais para cá, querem trazer suas tecnologias para cá, seus filhos querem estudar aqui. Tudo isso vem do fato de que os Estados Unidos demonstraram ser dignos de ser esse lugar excepcional. Não acho que algum país tenha se beneficiado tanto da ordem pós-Segunda Guerra Mundial quanto os Estados Unidos. Em termos de, quero dizer, basta olhar para a nossa economia, por exemplo, olhar para o nosso padrão de vida, nosso produto interno bruto per capita como um bom exemplo. Essas regras, a capacidade de negociar e de ter tribunais onde você pode resolver litígios e disputas, essas coisas trazem grandes benefícios aos Estados Unidos. Abandonar isso e simplesmente recuar seria um erro. Isso vai minar esses benefícios, e os benefícios, na minha opinião, superam em muito os custos reais. Ouvi alguém dizer que, para ser isolacionista de verdade, é preciso aceitar que a América fique em último lugar. Não liderando em inovação, não liderando em economia, não liderando em políticas públicas, o que obviamente não é o caso, não é para isso que servem. Eles querem ter esse tipo de situação impossível em que os Estados Unidos da América não se envolvem com nada ao redor do mundo, mas de alguma forma ainda são os líderes. Não sei como. Vou te dar um exemplo. Estamos liderando, certo? Pense em todas as organizações que definem padrões e decidem as frequências. Isso é algo bem obscuro e técnico. Se não estivermos presentes, os chineses liderarão o padrão definido pelo Partido Comunista Chinês. Se você é um pequeno empresário nos Estados Unidos da América, como eu fui administrando uma oficina em Wichita, Kansas, ou uma startup no Vale do Silício, ou está na Flórida e teve essa ideia. O fato de que agora o seu produto pode ser regido por um conjunto de regras que o Partido Comunista Chinês está ditando não é bom. E não está no interesse dos Estados Unidos. Nem no interesse daquele pequeno empresário, com certeza. Vamos falar sobre a dissuasão militar americana, que considero muito importante. É por isso que mencionei sua formação em West Point, não para te fazer se sentir bem consigo mesmo, por ter sido o primeiro da sua turma. Você já ouviu isso muitas vezes, mas que você entende um pouco não só de políticas públicas, mas também de assuntos militares e de estratégia militar. Obviamente, sob Trump 1 ou Trump 45, seja lá como quisermos chamar,
Vimos os Estados Unidos da América terem grande impacto sob sua liderança como secretário de Estado, em particular com o Irã e a China, e diferentes políticas em que os Estados Unidos da América ameaçaram e depois tomaram certas medidas, e os países ouviram, reagiram de uma determinada maneira. Mas depois tivemos 4 anos de Biden e vimos exatamente o oposto. Os Estados Unidos da América, quando a guerra começou em Israel, moveram petroleiros, frotas, fizeram ameaças, mas nada realmente mudou. O Hezbollah ainda atacou, mesmo depois de Biden ter dito para não fazer isso, que foi basicamente toda a declaração dele, certo? Agora, os Estados Unidos da América, ao meu ver, buscam restabelecer a dissuasão militar. Qual a importância disso? Se você quiser ligar ao que discutimos, nosso envolvimento global visa criar uma ameaça militar crível e tentar influenciar o mundo para aumentar nossa segurança. Sabe, Gabe, quando fui secretário de Estado, eu tinha duas ferramentas importantes. A primeira era a economia americana. Todo país queria fazer parte do comércio se envolver com roubar da economia inovadora americana, uma ferramenta diplomática incrivelmente importante. Eu também tinha o exército mais poderoso já visto, e todos sabiam da luva de veludo. Não há mais alegria em ir para a guerra para ninguém. Ninguém quer conflito, e a melhor forma de se envolver em é ter um exército incapaz de vencer. E por esse motivo, é incrivelmente importante que nossas forças armadas não sejam apenas de tamanho e escala suficientes. Isso inclui equipamentos, pessoal, treinamento suficiente, tudo o que envolve isso, mas também o conjunto certo de ferramentas. Para que em conflitos modernos não apenas possam competir, mas vencer e esmagar nossos adversários. A habilidade de fazer isso garante a dissuasão. Hoje eu observo esse conflito na Europa entre Vladimir Putin e a Ucrânia. O fato de o presidente Biden ter perdido a dissuasão agora causou essa enorme catástrofe para todos vocês, catástrofe para as mães ucranianas que perderam seus filhos ou que tiveram suas casas destruídas. Não precisava ser assim. E quando líderes mundiais como Vladimir Putin, ele está certo, ele é um cara mau, ele é desumano, ele é maligno. Descreva como quiser, mas se não tem medo ou acham que a agressão trará mais benefício que custo. Eles repetem o que fizeram em fevereiro de 2022 e avançam rapidamente até encontrar resistência. E por isso precisamos garantir que todos nós, não só os Estados Unidos, tenhamos as capacidades reais, as capacidades militares para manter essa dissuasão. Precisamos dos nossos aliados no Japão, Austrália, Coreia do Sul e Europa para saírem da zona de conforto e fazerem algo pela primeira vez em 30 anos, ou seja, preparar uma defesa real de dissuasão para seus países. Isso vai beneficiar alemães, suecos, americanos e eles próprios se fizerem certo. Se você perde a dissuasão, colocá-la de volta na caixa é uma tarefa realmente difícil. E é isso que eu acho que estamos vendo na Europa hoje. Restabelecer a dissuasão é realmente difícil e muito caro, comparado a acertar na primeira vez. Então, se falarmos sobre Israel e os Estados Unidos juntos e os esforços no Oriente Médio, e retaliando contra o Irã e seus representantes. Israel lidera a maior parte da guerra, mas claro, com os Estados Unidos da América ajudando financeiramente com armas e enviando bombardeiros B-2 ao Irã. Ninguém esperava, todos tinham esperança, mas ver isso acontecer surpreendeu. Nós ouvimos Trump falar sobre isso na Casa Branca e ele disse, sabe, eles nem viram ele chegando, eles simplesmente recuaram e voltaram. Ele sempre põe um pouco de tempero nisso. Mas naquela região, parece uma região à qual você deu tanta atenção, isso determinou grande parte da paz e da ausência dela no mundo. Após a guerra de 7 de outubro, ocorreram várias mudanças, como a possível criação de uma dissuasão militar por Israel e seus aliados dos Estados Unidos da América na região. Você acha que é o caso? Como isso muda as coisas daqui para frente? Sim, foi um momento decisivo em 7 de outubro. Houve uma tragédia, foi um horror genocida que eu não sei se já vi na minha vida. Mas também foi um divisor de águas. Acho que os israelenses agora valorizam ainda mais do que antes. Nós vamos ter que fazer de tudo e estamos dispostos a carregar esse peso sozinhos, mas adoraríamos ter amigos e aliados. Queremos os Estados Unidos ao nosso lado, mas resolveremos isso pelo nosso povo e vigilância. O fracasso de 7 de outubro foi que eles perderam esse direito. Pensavam que conheciam o Hamas e o Irã, onde havia essa acomodação e, tragicamente, eles a perderam naquele dia. Gabe, ainda temos muito a fazer. Dou grande crédito às forças de defesa e à liderança israelense, política e militar,
pelo que conseguiram realizar, certo? Eles dizimaram o Hamas, não há dúvida sobre isso, e conseguiram atrasar significativamente o Hezbollah. Os ataques no Iêmen contra os Houthis diminuíram a capacidade deles e, claro, o que fizeram no Irã foi uma mudança significativa. O presidente Trump comentou que destruímos o programa nuclear deles. Talvez eu não tivesse usado essa palavra, mas chegamos bem perto disso, e os israelenses destruíram as defesas aéreas. O presidente Trump tomou a decisão correta de entrar e atacar em Esfahan e até deteriorar ainda mais as capacidades nucleares deles. Mas, Gabe, isso não termina. Perguntam, quando isso vai acabar? E você sabe, como cristão, o mal anda pela terra, isso não acaba. E então, para o seu ponto, sua pergunta anterior, você nunca pode parar de ficar de vigia, nunca pode parar de dissuadir seus adversários, ou vai acabar entrando em muitas brigas. O Hamas jamais entregará suas armas voluntariamente. O Hezbollah não dirá que quer integrar o Estado político libanês. Esses são movimentos de resistência financiados por um regime no Irã que se beneficia enormemente ao fomentar o terror ao redor do mundo. Poder militar, boa diplomacia e dissuasão são as três coisas que vão manter o povo de Israel seguro. O povo dos Estados Unidos e também as nações árabes do Golfo. Eles sabem muito bem que o que Israel fez e o que os Estados Unidos fizeram para diminuir as capacidades do Irã mantém jovens omanitas, jovens emiradenses, jovens kuwaitianos muito mais seguros do que estavam antes dessas ações serem tomadas. Então, eles talvez não possam comemorar isso publicamente como você e eu podemos. No fundo, eles sabem que estão mais seguros e podem buscar a prosperidade. Isso é mais simples e limpo do que se Israel não tivesse agido assim. Sim, e graças a Deus por essa aliança por tantos motivos, os europeus estão em grande parte ausentes devido à islamização da Europa e às restrições políticas que impuseram a si mesmos. Certo, o caminho do suicídio, como algumas pessoas descreveram, que eles mesmos se infligiram, obviamente por razões políticas ou estupidez, mas você sabe, por isso essa aliança é ainda mais importante. Só queria focar em algo importante. Quem já ouviu esse podcast ou me conhece sabe que sou um verdadeiro patriota. Nasci em Washington, Distrito de Colômbia. Este país acolheu meus pais da Argentina. Também sou um judeu orgulhoso, americano, judeu, um grande sionista, amo o Estado de Israel, amo tudo sobre ele. É a terra natal do meu povo, é onde meu povo nasceu, na verdade, onde o cristianismo também nasceu, onde o seu povo também nasceu. As pessoas esquecem disso. Sim, claro. E tem um grande significado, num grande lugar no meu coração, e como alguém que está envolvido na política pelo lado democrata, nós sabemos o que está acontecendo. Recebemos John Fetterman, senador, há algumas semanas, que falou abertamente sobre o que ocorre no Partido Democrata. Nós falamos muito sobre isso no Partido Republicano, embora pareça haver... Bem, vamos deixar os antissemitas de lado por um momento. Esses. Talvez você seja cristão e ache que ainda podemos salvá-los. Eu não acho que eles estejam além da salvação, do meu ponto de vista, mas vamos deixá-los de lado por um momento. Mas então temos as pessoas que estão mais ou menos no meio. Ao olharem para Israel, não entendem o motivo. A aliança dos Estados Unidos da América com Israel, gastando dinheiro, tempo e esforços com Israel, ajuda a mantê-los mais seguros em casa. Como alguém que estava na sala, estive em mais de uma delas. Primeiro fui membro do Congresso, depois diretor da CIA e secretário de Estado. Passamos um tempo juntos em Israel que foi muito, muito marcante com nossas famílias. Mas por que os Estados Unidos da América? O apoio a Israel é relevante para a segurança dos Estados Unidos da América? Há vários motivos. Prefiro focar só na segurança. Também é profundamente importante como cristão e para a América e nossa fundação judaico-cristã, isso é incrivelmente importante também. Mas, como questão de segurança, não posso te dizer quantas vidas americanas foram salvas por uma inteligência israelense realmente boa. E a capacidade dos nossos dois países de compartilhar essa inteligência, esse conjunto de capacidades e derrubar planos terroristas que estavam tentando matar americanos, alguns aqui no próprio país, outros americanos viajando para o exterior. Isso não é muito comentado, mas eu vi e experimentei isso e agradeci à liderança israelense tantas vezes pelo que eles fizeram pelo povo dos Estados Unidos da América. Você sabe, de forma mais ampla do que isso, sabe, por vários motivos. Os Estados Unidos têm um grande interesse no Oriente Médio. Podemos falar muito sobre isso, né? Se alguém acha que não há interesses americanos lá, é outra discussão. Vou assumir que temos interesses lá. Temos um parceiro singular com capacidades únicas e que compartilha de modo especial nosso sistema democrático. Nunca devemos dar isso como garantido.
E, portanto, para nós, o risco de termos que enviar nossos jovens, homens e mulheres, para arriscar suas vidas no Oriente Médio algum dia. Esse risco é enormemente reduzido ao termos uma parceria sólida com Israel. Ao fazermos isso, encontraremos parceiros na Arábia Saudita, nos Emirados e não só nos Acordos de Abraão. Isso é uma parte maravilhosa disso. Mas encontraremos um esforço coletivo para enfrentar o alvo, o adversário. Os terroristas no Irã eliminaram o extremismo em grande medida em muitas dessas nações e reduzir o risco para o território americano. Às vezes eu tomo isso como certo, mas você precisa articular e explicar isso repetidas vezes. Meu filho não se lembra do 11 de setembro da mesma forma que eu me lembro do 11 de setembro e ele não se lembra. A luta no Afeganistão, onde eliminamos grande parte da Al-Qaeda por tantos anos e reduzimos o risco. Tivemos ótimos parceiros em Israel nos apoiando em todo o caminho. Embora não possamos falar tudo publicamente, não se engane. Nosso parceiro central no Oriente Médio para fins de segurança americana é a nação de Israel. Secretário, qual é o futuro do Partido Republicano? Como isso se apresenta aqui nos Estados Unidos? Vou perguntar de forma mais específica sobre a comunidade judaica americana. Houve, obviamente, um aumento do antissemitismo, mais do que dobrando ano após ano nos últimos 10 anos e desde 7 de outubro, ainda mais rapidamente. Nas últimas semanas, vimos o ataque na Austrália. Estamos vendo o que está acontecendo na Universidade Brown, que a cada dia parece mais e mais um ataque antissemita. Vimos que um cientista nuclear no Massachusetts Institute of Technology foi morto. Ainda não sabemos o motivo, mas podemos imaginar se conectarmos os pontos e veremos como essa história se desenrola. Definitivamente, há um grande sentimento de medo. E quem se dedica à política, a maioria dos judeus por algum motivo, é um assunto longo. Ainda votam nos democratas, mas acho que vão para o Partido Republicano um dia. Atingimos quase 40 com o Trump, recorde histórico, e continuaremos assim. Mas o Partido Democrata acabou para a comunidade judaica hoje. Já defendi isso muitas vezes. O Partido Republicano apoia Israel como um todo, exceto em círculos como estes, círculos da mídia, Círculos de políticas públicas. onde a comunidade judaica ouve cada vez mais sentimentos antissemitas e anti-Israel. Esse é o caminho do partido ou ele vai sumir? Como garantir que continuemos protegendo e fortalecendo o Partido Republicano? Sabe, existe um velho ditado que diz: o amigo do meu inimigo é meu amigo. Devemos denunciar todos, mesmo concordando em 90% se forem antisionistas ou antissemitas, precisamos nomear corretamente. Não dá para dizer, eles concordam comigo sobre governo limitado ou impostos baixos, ou são boas pessoas cristãs. Isso é ótimo. Quando alguém de qualquer partido age de forma inconsistente com o amor ao próximo, e o amor pelo o povo judeu aqui nos Estados Unidos, e o povo judeu em sua legítima pátria, em Israel, ou onde quer que estejam na diáspora. Líderes republicanos devem não só denunciar isso, mas também explicar o motivo. Isso é totalmente incompatível com nossos valores conservadores e republicanos. Acho que às vezes a parte difícil é dizer: poxa, sabe, o João é meu amigo e o João disse algo antissemita. E eu não quero deixar o João bravo porque o João concorda comigo em ser pró-vida ou seja lá o que for. Isso é insuficiente. Somos um partido amplo, com pessoas de ideias variadas. Você pode concordar comigo sobre a alíquota correta de imposto sobre ganhos de capital. Parece ótimo. Você não pode deixar que a discordância sobre esse tema entre em nosso partido, porque isso será venenoso e vai crescer e se espalhar de maneiras que serão realmente difíceis de reverter. Por isso tenho me sentido encorajado nas últimas semanas e meses. Que o pequeno grupo de pessoas que se comportou de maneiras que não condizem com o amor pelo povo judeu e ser Sião, exatamente, sionistas de fato. Quem se manifestou e disse: isso está fora dos limites, é inaceitável e não será tolerado. Isso é importante porque seu ponto de vista sobre a esquerda faz sentido. Recuperar isso tem sido muito difícil. Acho que o Center Federing diria que não sabe como recuperar isso, eu também não sei. Rezo para que um dia eles vejam isso como o certo a fazer e a forma correta de agir. Dentro do nosso partido temos uma história longa e consistente que precisamos proteger e preservar. Claro. Última pergunta. Então sua equipe não precisa me alertar? Uma das últimas ações suas como secretário de Estado em relação a Israel foi: você visitou Judeia e Samaria, o que o mundo chama erroneamente de Cisjordânia, e fez uma declaração que muitos chamam de doutrina Pompeu.
Sinto que isso não teve tanta repercussão quanto deveria. Talvez só advogados como você e eu fiquem empolgados com esse tipo de coisa, mas acho que é muito importante no grande contexto das coisas, historicamente falando. Você declarou que, segundo os Estados Unidos da América, as comunidades judaicas na Judéia e Samaria não são ilegais pelo direito internacional. E isso realmente foi um momento divisor de águas para quem acompanha esse assunto, inclusive eu. O que isso representou para você? Você estava com sua esposa e foi recebido de forma muito calorosa desse segmento da população, no qual me incluo. O que isso significou para você pessoalmente? Por que foi importante para você fazer isso, visitar aquele lugar, fazer aquela declaração perto do fim do seu tempo? Sabe, foi um dos momentos mais pessoalmente gratificantes do meu tempo no serviço público, de longe. Isso teve impacto político importante, certo? Como uma questão geopolítica global, foi reconhecer a verdade de que Judéia e Samaria são por direito parte de Israel e que esses assentamentos não são por si só ilegais. Por muito tempo, a Organização das Nações Unidas e a comunidade jurídica internacional consideraram isso como algo dado. Para corrigir e registrar isso, pelo menos para os Estados Unidos da América naquele momento, o secretário Blinken foi lá e desfez. Isso foi importante para mim porque estava fazendo uma declaração sobre algo que realmente está no meu coração e algo que realmente beneficiou meu país. E por esse motivo, foi simplesmente ótimo, foi a coisa certa a se fazer. Aliás, fizemos toda a parte burocrática, fizemos todo o trabalho legal. Não era só, o Mike pensa isso ou acredita naquilo. Era tipo, vamos fazer isso direito, vamos acertar a lei. E foi ótimo, e aquele foi um dia muito especial. Sabe, eu tive até um vinho com meu nome. É loucura. Eu tenho isso na minha cabeça. Aí está, mas é uma coisa tão maravilhosa. E as pessoas? Tive a chance de voltar e visitar a Judéia e a Samaria depois que saí do cargo de secretário de Estado junto com o embaixador Friedman, e foi maravilhoso. Esses são lugares importantes, históricos, lugares importantes biblicamente, lugares importantes na minha Bíblia e na Torá. Ao andar por esses lugares, você percebe que o que fez na Judéia e Samaria naquele dia foi apenas uma ninharia. Foi minha pequena contribuição, meu passo dizendo, não, vamos corrigir isso para o povo judeu nesses lugares. Bem, vou compartilhar com você que, do meu ponto de vista, o que isso revelou, como alguém que acompanhou sua carreira, foi tomar as decisões certas. Às vezes, quando você olha para os funcionários eleitos ou funcionários nomeados, onde você coloca seus representantes do governo, você os vê tomando as decisões certas e você aplaude isso. Mas você realmente não sabe o que eles sentem, certo? Você sabe que eles estão fazendo a coisa certa e, na verdade, francamente, às vezes isso é mais importante, não é? Contanto que você esteja fazendo a coisa certa, sinta isso ou não, faça a coisa certa, certo? Mas quando eu vi aquele momento e estive lá por parte dele, pude ver. Você fala, na verdade, em Shiloh e faz um discurso lá que chamamos de Shiloh, mas em Shiloh e na primeira capital da terra de Israel, na verdade. E você meio que revelou um pouco de si mesmo lá e, de certa forma, era um pouco do motivo por trás de todas as coisas que você fez. Secretário de Estado, obrigado, secretário Pompeo. Espero que não seja a sua última vez no cenário político. Tenho um pressentimento de que não será. Agradeço muito você. E você também. Obrigado, Gabe. Obrigado. É maravilhoso estar com você. Obrigado a todos por ouvirem. Não se esqueçam de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas aquelas coisas incríveis que vocês fazem para apoiar os podcasts. E nos vemos na próxima vez.